Memórias. A lembrança mais marcante que eu tenho, assim, que para mim me marcou, né, pode não ser importante, mas para mim me marcou, a rádio era da família Lupo, né? E ele era o dono do horário, ele era um contratado e tinha um horário e fazia esse horário com muita, como eu disse, com muita galhardia, com muita coragem. Eu me lembro de assim, pela amizade que tínhamos, de em certo momento colocar isso para ele, se ele não estava assim colocando muita coragem nos depoimentos dele, porque de uma maneira, querendo ou não, a rádio é uma empresa particular e tem os interesses dela, honestos, ninguém está falando que não é honesto, mas eu digo assim, eu particularmente acho que a coragem dele, a voz destemida dele foi que acabou encerrando o ciclo dele no rádio. E como as rádios são sempre dos mesmos donos, na verdade ele fechou um espaço e deu oportunidade, é claro, ele abriu o jornal. Mas isso me marcou porque para mim era uma coisa que ia acontecer mais ou menos dia, não tinha dúvida nenhuma disso. E não que ele não devesse ter, mas é assim, você tem um núcleo familiar, o núcleo familiar tem os interesses de família, e em família basta que um tio mais velho chame os sobrinhos, está tudo acertado. Mas ele não tinha nem tio e nem sobrinho na rádio, então tivemos uma conversa, uma única conversa sobre isso, assim, regada a chopes, mas tivemos, né? Nós tivemos, aqui em Araraquara tinha uma entidade que na época foi uma coisa muito inovadora, que chamava CEPAR, Centro de Profissionalização de Jovens para o Trabalho. Ela foi fundada pelo seu José Belim Marrafão, que era muito amigo dele, respeitava muito ele. E o Marrafão promoveu a festa dos chopes, que era para arrecadar recurso para melhorar a escola. E ele foi uma pessoa que ajudou divulgar a festa, e depois no dia nós nos encontramos lá e regado a chopes nós discutimos esse assunto, que não sei se teve relevância para ele, mas para mim foi assim marcante. Eu não tenho dúvida nenhuma que desencadeou uma situação que eu não tenho dúvida que ele sabia que podia acontecer também, porque todo mundo que corre risco sabe do risco, né? Isso é assim mesmo. A saída do Polese da rádio foi assim, mal comparando a expressão do poeta, do Milton Nascimento, quando ele canta metade arrancada de mim, né? O pedaço arrancado de mim. A saída da rádio foi uma coisa assim muito, muito, muito dolorosa, né? Eu me lembro que ele teve até por direito, né? Por ele teve a oportunidade de voltar na rádio para explicar da maneira que quisesse, sei lá, para a grande audiência que ele tinha, que ele estava se afastando do jornal. Porque, salvo engano meu, foi uma coisa assim abrupta, não foi assim um desligamento anunciado, olha, daqui tantos dias. Chegou um dia e falou, acabou. E esse acabou foi uma coisa muito, 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 muito dolorosa, né? Muito, muito triste. E ele ficou, depois desse período, um período de muita tristeza, de muita reclusão. Eu lembro disso, assim, ele ficou assim, meio que desacreditando dos valores democráticos que ele mesmo plantava e lutava. Porque foi
o olhar, a voz dele para a rádio era uma expressão democrática. Então ele entendia que aquilo que não era assim, que ele tinha uma posição, que ele tinha as manifestações dele e que isso era um democrático. Então democrático é todo mundo. Para ter democracia, todo mundo precisa ser democrático, que é a arte de conviver com o contrário, né? E acho que não teve no olhar dele, no olhar de tristeza, no olhar de abatimento dele, é que como se fosse uma brincadeira de menino que tem o rico que tem a bola e o menino pobre só sabe jogar. Mas quando guarda a bola não tem mais jogo, pronto. Assim. Eu acho que o que ele achava que podia opinar é porque era um Estado de Direito, que era uma coisa assim. O rádio é um veículo de utilidade pública. Eu acho que é isso que ele achava. Era assim que eu entendia ele se manifestando, como um instrumento de utilidade pública. Então, quando esse instrumento de utilidade pública saiu da mão dele e saiu da enorme audiência que ele tinha, porque eu não imagino o Polese representando ele. Ele dava voz pro sem voz, né? Isso que era o forte, né? Isso que era o programa. Eu acho que ele criou moda sobre o jornalismo, né? Assim, o jornalismo do interior, o jornalismo do bairro, o jornalismo do transporte de pouca qualidade, o jornalismo que a água está cara, o jornalismo que a praça não está limpa, o jornalismo de que as crianças estão pedindo dinheiro nas esquinas, o jornalismo que a praça está infestada de gente sem rumo. Isso ele praticava naquela época com muita... era diário isso. Eu acho que ele conseguiu, mas o jornal é um veículo assim, que ele chegava, ele não tinha a dimensão do rádio, né? Ele tinha um público mais preparado, mas não tinha pluralidade, né? Não tinha assim tanta gente para ouvir, porque a voz da rádio ela ia para muito longe. A rádio não era FM, era as ondas, acho que ondas médias, né? Chama. A rádio ia para muito longe, né? É claro que tinha também FM, mas eu digo, o rádio de antes era um rádio muito mais potente, né? Chegava em muito mais lugar. Um amigo faz falta, como amigo me faz falta sim, um bom papo, um bom conselheiro, um bom ouvidor, né? Isso faz falta. Agora, para a sociedade, eu acho que fazem falta pessoas como o Polese, porque são pessoas como ele que são transformadoras, né? São pessoas assim que elas exerciam ao limite a crença que ele tinha que podia melhorar a sociedade. Então, eu acho que isso é uma falta assim enorme, porque de repente você fala assim, nossa, calou uma voz, né? Eu tinha um dia eu escutei de uma das minhas filhas que ela tinha ouvido na escola que quando o professor Rodolfo Telaroli faleceu, era como se tivesse falecido um livro. E eu falei para ela, não filha, não faleceu um livro, faleceu uma biblioteca, né? Mal comparando, eu digo que quando uma pessoa como o Polese falece, não faleceu um jornalista só, faleceu uma rádio, né? Parecia ser um instrumento que ia muito longe, né? É isso que a sensação que eu tenho é essa, assim, de que de novo volto a falar do efêmero, né?
assim, pronto, né?